E aqui, pessoal, é algo que eu queria trazer porque mostra. A gente tá assim, né? Vamos vacinar mais rápido, vamos vacinar. Eu vou falar uma coisa para vocês. A vacinação, ela não vai resolver a próxima onda. Não tem jeito. Não dá tempo da vacina chegar a tempo na maioria das pessoas, no ritmo que tá, e nem se a gente vacinasse igual os melhores países do mundo, a gente ia conseguir conter essa terceira onda que está surgindo aí. Porque a gente deixou chegar onde está. Então, se vocês pegarem aqui a porcentagem da população totalmente vacinada, que são as pessoas com 2 doses, esse dado aqui está um pouco desatualizado, ele está em 4,7% hoje, menos de 5% da população está imunizada contra a Covid. A gente pode ter até 20% da população com a primeira dose, mas a gente sabe que a eficácia máxima das vacinas se dá na segunda dose após 14 dias. Então eu vou mostrar um outro gráfico para vocês aqui, que é um gráfico que eu coletei do Elias Krainski. Obrigado, Elias. Ele tem um Twitter também, é professor adjunto do Departamento de Estatística da UFPR. Os dados dele são do IBGE e do Open Data SUS, com os dados da vacinação. Então aqui eu mostro para vocês os dados da primeira dose e colocando em cima da pirâmide etária, né? Se a gente olhar esses dados, a gente vê a dimensão da população que ainda precisa ser vacinada, que é até os 18 anos aqui, né? E que não foi. Então a gente vê muitos idosos com a primeira dose, mas agora eu vou jogar os gráficos da segunda dose aqui para vocês verem como que a nossa situação é preocupante. Olha só, em escuro aqui, a gente tem a porcentagem da população vacinada com a segunda dose. Então, nem todos os idosos estão vacinados com a segunda dose. A gente vai continuar vendo internação de idosos, morte de idosos, mas também muita morte de jovem, porque à medida em que a vacinação avança na faixa etária mais alta, a gente vai ter os jovens se infectando, hospitalizando e sendo maioria nos hospitais. Eu recebi um dado hoje mais cedo de que a cada 100 pessoas hospitalizadas com Covid, 7 pessoas são idosas. Apenas 7 são idosas, acima de 65 anos. Então a gente tem muitos jovens aí se infectando, hospitalizando e morrendo de Covid. É a tendência dos próximos meses, a gente vê essa inversão, né? Porque antes a Covid ela acabava atacando muito mais os idosos, mas agora com a vacinação, essa tendência é invertida, né? E outra coisa, os jovens, eles têm muito mais mobilidade, eles saem mais, acabam indo em festas, coisas absurdas que a gente tem visto por aí, enquanto idosos ficam mais reclusos em casa. Então é normal que se tenha mais infecção de jovens. Apesar de ser normal, na minha concepção, não é aceitável a gente deixar pessoas infectarem por uma doença que é evitável. Então, cara, olhar para esse gráfico aqui é praticamente falar assim: a vacinação não vai ser suficiente para os próximos 2 meses de ondas, tá bom? Então, não contem com vacinação para a proteção individual de vocês. O próprio ministro da Saúde ele já falou que os grupos prioritários só serão vacinados até setembro desse ano. Então, a gente não precisa ficar esperando vacinação de grupos que não são prioritários até setembro, né? A partir de setembro começa a vacinar. Aqui, pessoal, tem gente perguntando aqui sobre quem que são essas pessoas vacinadas aqui com menos de 60 anos. São os grupos prioritários, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública e outros grupos indígenas, pessoas que acabavam entrando aí na vacinação, tá bom? Além dos fura-fila também, mas muito pequeno em relação ao total.